Carol, uma ótima terça-feira para você. Seja bem-vinda. Obrigado, Tony. Bom dia, Marquinho. Tudo bem? Bom dia. Carol, o que você preparou para essa terça-feira para levarmos para os nossos ouvintes, internautas? Eu resolvi falar um pouquinho sobre intolerância, né? E também sobre empatia, que são coisas diferentes. Né? Na verdade, são opostas. Né? Nesse momento em que a gente tem a retomada aí do tal do Talibã, em que a gente também vê tantas discussões na internet, né, sobre vacinar ou não vacinar, defender um ou outro, né? Então, assim, a gente vê nossa sociedade tão dividida e eu queria falar muito sobre isso. É uma opinião, na verdade, né? Eu acho que hoje é um momento de reflexão que eu trouxe, e porque eu sinto que a gente está vivendo um paradoxo. Uma sociedade que o tempo todo fala em inclusão, fala em respeito à diversidade, mas que cada vez menos tolera pensamentos divergentes, aceita, sabe lidar com as pessoas que têm opiniões diferentes, né? E que cada vez mais está voltada para o indivíduo e não para o coletivo. Por isso que eu trouxe esse tema. Então vamos falar, porque realmente nos últimos tempos estamos vivenciando muito isso, e por toda essa situação tem pessoas que estão perdendo amizades de anos, né, Carol? Pois é, né? Então acho que assim, desde 2016, eu acredito, quando a gente começou com a questão das eleições, a gente tem sentido muito essa divergência, né? Principalmente na questão política. Mas, assim, isso ficou gritante pra gente. Mas isso não é apenas uma questão política. A gente tem intolerância que é religiosa, a gente tem intolerância de gênero, a gente tem diversos tipos de intolerância. E o que eu penso, assim, o que eu acho que a gente precisa passar a pensar sobre isso, né? Que a gente vive num mundo diverso, felizmente. Um mundo com várias opiniões, com diversidades de percepção, de educação, de cultura, de crenças, né? E isso deixa o nosso mundo muito rico, porque mostra pra gente diferentes perspectivas, porque a gente consegue aprender coisas diversas. Mas quando a gente pensa que a gente a gente tem dificuldade cada vez maior de conviver com o que é diferente, né? Essas diferenças, elas acabam, ao invés de serem utilizadas para o bem e aproveitadas, elas acabam sendo motivo de brigas, de rixas, como a gente falou, né? De perdas de amizade. Outro dia teve um menino que, inclusive, cometeu suicídio porque ele publicou um vídeo, né? E ele recebeu muitos ataques de haters. E ele acabou não dando conta disso. E eu acho que aí a gente entra numa outra questão, né? A gente está num momento de pandemia que as pessoas usam a internet para se manter conectada com o mundo. Isso gera uma hiperexposição da pessoa. E essa hiperexposição pode levar que pessoas que pensam diferente, que veem as coisas de uma maneira diferente, se exponham. Né? Se exponham não, porque elas não se expõem. Elas só se manifestam. Né, se manifestem de maneira até inadequada e que pode causar isso, pode causar a morte, pode causar uma briga, pode... agora a gente está vendo a questão do 7 de setembro também, né, que tem essa incitação para um protesto, mas não é um protesto pacífico, é um protesto realmente que ele já vem com esse teor de briga mesmo, né, de violência, assim, se você não está comigo, você está contra mim. E eu acho que a gente tem que pensar muito nesse como se fosse momento. Um clássico entre Corinthians e Palmeiras. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Então, as brigas de torcida também, né? Elas entram nessa questão da intolerância. Porque, assim, tudo bem eu torcer para um e você torcer para o outro. Agora, é um absurdo, né? Se a gente parar para analisar dessa maneira. É tão fácil, às vezes, a gente tentar respeitar, né, a opinião do outro e nos colocarmos no nosso lugar, né, para que a gente também possa ser respeitado quando a gente se manifestar relacionado a alguma coisa, né? Pois é, essa é a empatia, né? Assim, então assim, deixa eu me colocar no lugar do outro.
Como eu me sentiria, né? Se falassem comigo dessa maneira, ou se não me ouvissem, se o tempo todo me excluíssem ou apontassem as minhas escolhas, as minhas crenças como algo inadequado e divergente. Né? Então, assim, quando a gente fala dessa questão da empatia, é justamente isso, é uma habilidade que nós estamos perdendo, porque a gente está cada vez mais vivendo dentro do próprio mundinho e cada vez mais reafirmando, assim, as próprias visões. Então, eu vejo pessoas extremamente inseguras, que criam conceitos próprios e que tudo que é divergente desses conceitos é atacado. Né? E o que é relativo a essa pessoa, o que ela acredita, o que ela entende como adequado, é super valorizado. E aí volta aquela questão que a gente já falou em outros momentos. O quanto a internet contribui para isso. Né? Aqueles benditos algoritmos que calculam o que a gente vê e aí fica mostrando para a gente sempre as mesmas coisas, né? Faz com que a gente entenda que que o mundo é aquele. Então, assim, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero. E então, quando tá fora daquilo, eu entendo assim, nossa, isso é errado, isso não tá certo. E a tendência é o ataque. E falando nesses algoritmos, né? Você na sua rede social vê um vídeo e depois vê um segundo vídeo da mesma classe, da mesma espécie ali de segmento, né? Aquilo lá vai aparecer cada vez mais na sua linha do tempo e as outras coisas que você poderia estar vendo não vai mais aparecer tanto na sua timeline, né? Exatamente. E aí que eu falo, né? Então, assim, eu começo a ver sempre o mesmo tipo de conteúdo. Então, isso... Gente, sabe aquela tapadeira de cavalo, assim, que a gente põe pro cavalo não se assustar, né? Pra ele olhar sempre pra frente? É mais ou menos... Eu entendo que o algoritmo é mais ou menos isso. É uma tapadeira. Então, é assim, olha, gente, é só isso aqui que tem. Né? E não é, tem toda uma diversidade, tem um mundo por trás disso. Né? Então, quando eu fico vendo, por exemplo, sei lá... quando eu vejo alguma coisa sobre... neuropsicologia, que é a minha área. Fui lá e vi sobre neuropsicologia. Parece que agora só se fala em neuropsicologia. Tudo que aparece nas minhas redes sociais é de neuropsicologia. Né? Mas calma aí, e o resto das coisas? Né? Não tem mais nada no mundo acontecendo? Né? Então, assim, o quanto isso contribui para que eu construa um mundo que não é real. A pessoa fica vidrada naquele conteúdo que está aparecendo na sua internet e esquece, né, o que está atrás dela, que é o mundo em si, né? As amizades, a família. Muitas pessoas ainda têm acontecido brigas dentro da própria família por causa de discordância de conteúdos que vêm pela internet. Exatamente. Gente, e às vezes conteúdos que a gente nem foi verificar a fonte. Se é verídico. Né? Então, assim, antes da gente engolir aquilo, a gente tem que primeiro averiguar, né? A gente não come qualquer coisa. Você quer saber a procedência daquilo que você está ingerindo. Por que a gente aceita qualquer tipo de conteúdo? Né? Se não me engano, eu não sei se é o Karnal ou o Cortella, eu acho que é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala que a gente hoje tem que fazer como os museus fazem. A gente tem uma curadoria. Então, assim, eu tenho que escolher, eu tenho que selecionar que conteúdos são pertinentes, né, para minha informação e para construção de um eu adequado. Então, assim, do que eu tô falando? Eu tô falando assim, quando eu vou ver as coisas, eu não posso me limitar a apenas uma fonte. Eu preciso buscar informações de outros meios. Eu preciso ouvir outras pessoas, porque às vezes as pessoas têm perspectivas diferentes. Né? E não é porque uma pessoa é espírita e a outra é evangélica que elas precisam se atacar. Né? Não é porque eu não sou muçulmana que eu preciso odiar o muçulmano. A gente pode ver, olha o desespero que está lá, né, com a questão do Talibã lá no Oriente Médio, como eles estão, assim, a própria população está tentando fugir de lá. É desesperador quando você vê as pessoas se agarrando à fuzilagem do avião, gente. E voltando um pouquinho ao que vocês comentaram há pouco aí relacionado a algoritmos, a lógica de programação, né? Será que nós estamos sendo programados e não estamos percebendo? Porque às vezes, né, a gente se vê direcionado só naquilo.
Então, E parece que a gente tá querendo fazer como os computadores, né? Exatamente. Sabe o filme Matrix? Ele fala muito disso, de uma realidade que foi criada. Né? E eu acho que é bem isso. Nós vivemos em realidades criadas pra gente. Né? Então, de vez em quando, a gente tem que desligar realmente essas redes sociais, principalmente, né? E dar uma olhadinha pro que tem no entorno, pro mundo que tá ao redor. Né? Porque nem tudo é exatamente como a gente imagina e como a gente recebe a informação. Né? Pode prestar atenção, se você começa a ver muita matéria, muita informação sobre coisas, sobre tragédias, sobre... Gente, você só recebe isso, parece que o mundo é só isso. Começa a ver coisas sobre Covid, é só Covid que vem. Né? Marquinhos, que está dando uma de professor Pardal, agora você só vê eletrônica nas suas redes sociais, não é, Marquinhos? Aconteceu bastante. Marquinhos está fazendo uns... Não, eu fiz faculdade de eletrônica, e isso em 86, 85. Por isso que eu sou meio considerado uma velhinha aqui da raiz, viu, Carol? Mas sabe quando dá aquela... Porque eu não segui esse ramo, né? Eu fui pro lado do rádio e tal. E sabe quando que mata aquela saudade de você poder tá... Até mesmo hoje é muito mais fácil, né? Olha só, a tecnologia facilitando muito pra gente, porque o que você quer pesquisar, você tem ali na hora. Né? Antes era muito difícil, você tinha que pegar lá aquele livro enorme, você tinha que ficar procurando. Você digita 2, 3 palavras, já sai tudo lá que você precisa hoje, né? Então, no YouTube e tal. E eu recentemente... falei assim, eu vou montar um sisteminha aí pra passar a hora, né? Às vezes você tá lá, você quer mudar um pouquinho, né, o ritmo, né? E como também usar como hobby, né? Pra se distrair um pouquinho, tal, fazer algo diferente e tal. E eu tô montando aí um sisteminha de eletrônica e agora aparece realmente bastante coisa relacionado, né? Incrível, né? Então, esse é o direcionamento. Eu acho que é o que você falou. Tem a vantagem de você ter acesso a um zilhão de coisas, né? O mundo tá ali na sua frente, ao contrário do que acontecia antes, realmente. Eu brinco e falo assim, antes a gente tinha que ir na biblioteca, tirava 500 mil livros, fuçava em 500 mil livros para poder achar alguma coisa, né? Ou comprava esses livros. Hoje, você realmente, com um simples clique, você chega onde você quer. Mas tem esse porém, né, que a gente tava falando aí, que é o que tem por trás disso. Então, se por um lado é legal que eles te mostra um mundo, que mundo ele te mostra? É só o mundo que você viu, que você assim, se interessou. E o mundo que você desconhece, como é que fica? E pode fazer que nem o Marquinhos, utilizar para aquele momento que ele precisou, mas tirar aquele tempo também para esquecer do mundo internet e quebrar a cabeça com outras coisas, né? Do mundo real, né? Nossa, é fantástico, gente, ir pro mundo real. Eu tenho um amigo que faz isso com marcenaria. Ele trabalha com... Nada a ver, ele trabalha... ele é bancário, né? Mas nos tempos livres ele trabalha com marcenaria. E ele usa muito grupos de internet para aprender técnicas diferentes, né? Para aprimorar isso. É bacana, gente. Eu também uso, por exemplo, eu tenho profissionais que a gente tenta ter contato e trocar experiências. Faço cursos, né? Hoje ficou tão fácil fazer curso, gente. Antigamente, para você fazer um curso, nossa, era um sacrifício. Eu morava numa cidade que era muito longe aqui de São Paulo. E daqui de Capivari para São Paulo é um pulinho. É fácil da gente fazer. Agora, de Andradina, que é 8 horas de São Paulo, fica mais difícil, né? Então, era muito restrito o acesso a esse tipo de conteúdo, de conhecimento. Hoje, gente, se você quiser saber, tá ali na sua mão. Tanto pro bem como pro mal, né? Exatamente. Infelizmente, é a realidade aí. E aí vem a questão da curadoria, né? Então, assim, que conteúdo eu vou dar atenção? Que conteúdo que eu vou colocar em foco na minha vida? Né? E assim, o quanto eu posso aprender sobre a diversidade, sobre aceitar a diversidade, né? Sobre não ser, não precisar atacar porque é diferente. Ouvir e refletir sobre, porque talvez aquilo traga para você alguma coisa interessante. Se não servir para você, você descarta. Né? Você não precisa ficar perto, você não precisa... alguém postou alguma coisa, você não precisa ir lá e criticar. Né? Simplesmente... para e reflete. Faz uma reflexão. Não serve? Ok. Tira da sua vida.
Acho que a Gabriela Ávila Travaioli falou tudo aqui. Ela mandou bom dia e ela falou assim: a primeira palavra resume em respeito. Perfeito, é isso mesmo. Respeitar o outro, respeitar a diversidade. Carol, muito obrigado por trazer um pouquinho desse tema nessa terça-feira. E para a próxima nós já estamos pensando em um tema importante para o mês de setembro, né, Carol? Com certeza, nós vamos falar sobre isso sim. Pode deixar. Fala ou não? Pode Dar falar. spoiler? Pode falar sim. Nós vamos. Mês de setembro é um mês que é levantada a bandeira, né? É o Setembro Amarelo, né? Que é um mês de conscientização sobre o suicídio. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão, que é uma das causas de suicídio. Então tá certo. Próxima visita da Carol, nós vamos estar debatendo então o tema sobre suicídio, sobre depressão. Carol, uma ótima terça-feira para você. Para vocês também, gente. Obrigada. Valeu.